Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Bíblia e a Família. Que prazer, mais uma vez, estarmos juntos para aprendermos da Palavra de Deus e sermos abençoados, a nossa família ser abençoada. E eu quero te convidar, logo de início, para nós fazermos uma oração e iniciarmos esse programa debaixo de todas as bênçãos de Deus. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome, Te louvamos, Te exaltamos. Queremos nesta oportunidade aprender da Sua poderosa Palavra. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja presente nesta casa, neste lar, e que a palavra dita nesta oportunidade, ó Deus, possa ir de encontro à necessidade desta família e que o Senhor possa restaurar, o Senhor possa fazer coisas grandiosas, o Senhor pode curar, ó Deus, estas famílias. Nós estamos orando a Ti, agradecidos e já pedindo que o Senhor tome frente e tome direção desta programação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, amigos, queremos nesta noite partilhar com vocês a respeito de uma temática tão importante para os nossos dias atuais. Entendemos que a família, seja ela cristã ou não, vem sofrendo diversas crises que têm lhes dado tantos problemas. Há famílias doentes, são patologias de ordem financeiras, de ordem social, falta de afeto, falta de intimidade, abandono de responsabilidades. Pergunto, como está a saúde da sua família? Hoje, o programa A Bíblia e a Família, nós queremos abordar esses assuntos com uma temática: Deus cura a família pela família. Deus cura a família pela família. Deus quer curar a sua família diante de tantos problemas que vão ser apresentados, e eu quero vos chamar a atenção para você ficar bem ligadinho nessa programação. Nós não vamos aqui apresentar métodos novos, não. Nós não vamos apresentar aqui uma terapia moderna, não se trata disso. Apenas fique conosco e com certeza você vai ficar sabendo como Deus cura as famílias através da família. E para desenvolver uma temática tão nobre, tão importante e tão difícil como essa, está conosco mais uma vez professor Egivanildo Tavares, a qual já deixo bem claro para vocês que é sempre um prazer estar ao lado do professor Egivanildo, que tem nos ajudado tanto, falando a respeito da Palavra de Deus, distribuindo os teus conhecimentos. Professor Egivanildo Tavares, seja bem-vindo ao programa Bíblia e a Família. Muito obrigado, Josimar. É um prazer estar participando deste programa que tem levado a bênção do Senhor para os lares, para as famílias. O meu lar tem sido abençoado por meio desta programação tão rica que a Assembleia de Deus aqui em Santa Rita tem investido para poder atingir não somente aqueles que fazem parte da comunidade, mas daqueles que fazem parte da sociedade como um todo, do Brasil, do mundo. Tantos quantos queiram serem beneficiados por meio desta mensagem, a igreja está expondo de forma clara e objetiva por meio das Escrituras. Perfeito. A Bíblia e a família. Então, sempre com uma ênfase de uma temática bíblica, contextualizando para os problemas da família contemporânea. Isso é muito importante. Então, eu me sinto abençoado por fazer parte e estar aqui neste momento. Quero deixar algo claro, que aquilo que vamos abordar, o expor através das Escrituras, não significa que nós tenhamos uma família perfeita. E às vezes quem trabalha com algum tipo de terapia familiar passa um padrão que quem está assistindo ou escutando
a programação, se sente até envergonhado. Sim. Parece até que aquela pessoa é perfeita. É verdade. Mas às vezes nós estamos tratando de um tema como... Vou dar um exemplo aqui, um histórico real. Gunnar Wingre e Daniel Berg, que são os fundadores do movimento pentecostal no Brasil, chegaram aqui em 1910 e fundaram a igreja em 1911. E eles oraram por muitas pessoas em muitos lugares e há registros de muitas curas, de doenças incuráveis, coisas extraordinárias, mas também há o registro de quantas vezes eles adoeceram. Sim. E passaram por momentos difíceis e precisavam que outros orassem por eles. Sim. Porque estamos tratando de seres humanos passíveis, né? Instrumentos de Deus para abençoar, para conduzir a bênção para outras pessoas, mas ao mesmo tempo sujeitos à mesma situação. As mesmas situações. Então, nós queremos falar como alguém que está à disposição de, neste momento, poder trazer alguma contribuição, mas não como um padrão de perfeição. A perfeição está na palavra de Deus. É dela que vem a perfeição, não do instrumento. O instrumento não é o mais importante nesse momento. O mais importante é aquilo que é instrumentalizado, a poderosa palavra de Deus. Então, eu te convido, fica conosco. Muito bem, vocês já perceberam que o programa de hoje promete muito. Então eu quero te convidar a você ficar conosco até o final, tá bom? Antes de nós entrarmos de fato nesse assunto, nós vamos para um louvor e depois de fato nós abordaremos já esse assunto. Só fazendo menção nesse instante que este programa Bíblia e Família é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Está sob a liderança do pastor Djalma Silva e já deixamos logo mandando um abraço para o nosso muito digno pastor, também a sua muito digna esposa, a irmã Givanete, que sempre tem nos apoiado neste programa, tá bom? Então fique conosco, vamos para este louvor agora e depois estaremos de fato abordando este assunto. Deus cura a família pela família. Vamos para esse louvor. Olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. O seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso choro. Ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar, que um dia ele estendeu para salvar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizadas
cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Meus amados irmãos, estamos de volta com este programa A Bíblia e a Família. A temática desta noite é Deus cura a família pela família. Queremos ler um salmo, Salmo de número 103, versos 1, versos 2 e verso 3, diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O verso 3, Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as enfermidades, quem cura todas as suas enfermidades. Então, no programa dessa noite nós vamos abranger essa temática e já quero lançar primeiras perguntas ao nosso professor. Professor, levando em consideração que o nosso tema é Deus cura a família pela família, queremos saber que tipos de patologias ou doenças que o senhor pode abordar para nós nesse momento. Josimar, é natural que todos nós façamos sempre aquele exame de rotina para manter a saúde estável, né? Então você sempre faz alguns exames de rotina anualmente, semestralmente. Tem pessoas que são rigorosas em relação a esses exames. E tem aquele exame que a pessoa ele faz porque ele está sentindo alguma coisa, começa a surgir algo de repente, começa a mexer com ele, e aí ele toma alguma coisa para minimizar a dor, né? Se automedica. Vai lá comprar aquela coisinha simples para tá sentindo alguma dor muscular, alguma coisa. Aí ele vai tomar de repente um analgésicozinho, mas não passa. Se torna aí, daqui a pouco a coisa vai se agravando, aí ele busca o médico e aí vai para uns exames intencionais, específicos, e aí isso vai levar a um diagnóstico, não é? No exame de rotina pode acontecer que você não está vendo nada, de repente no exame mais detalhado aparece algum sintoma, aí o médico diz, epa, vamos analisar aqui, você não estava sentindo nada, daqui a pouco percebe que tem algo que está te incomodando. Ninguém tinha mexido ainda, mas estava só em oculto e aparece. Então, que tipos de patologias podemos descrever nesta noite, trabalhar? Nós estamos usando o termo aqui enfermidade, patologias de forma metafórica, não no sentido literal. Que tem família que ela pode estar precisando de uma cura física. Está enfrentando um momento de dor, de sofrimento e precisa urgentemente, quando há possibilidades do ponto de vista humano, alcançar uma cura ou um milagre físico. Existem pessoas que estão precisando de uma cura espiritual. Pode estar vivendo uma opressão. Tem outras que estão precisando de uma cura emocional. Pode estar vendo uma depressão. Então, nós queremos tratar de alguns tipos de patologias, usando isso como uma metáfora bem genérica que pode
associar qualquer tipo de enfermidade dentro, qualquer tipo de doença, que serão diagnosticadas a partir da exposição de uma história que eu quero adotar aqui para fazer isso, que existem algumas patologias nos relacionamentos de pais e filhos e entre irmãos, porque aí vem a família. Então existe uma crise familiar. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho 3 filhos, tenho um filho que está aqui trabalhando nesse momento na programação e tenho 2 filhas. Então existe um relacionamento dentro do lar entre os filhos. E esse relacionamento, ele depende da monitoração dos pais. Mas existe um momento que a câmera não pega. Ele sai do foco. Né? E existem coisas que podem acontecer nesse relacionamento dos filhos que os pais não tomam conhecimento. Eles não têm ideia. E então isso se transforma numa patologia nessa relação que os pais não estão sabendo, mas que exige uma cura ali. E essa relação que está no estado doentio dos filhos pode atingir a relação com os pais. É sobre isso que queremos tratar. Muito bem. Professor, já que nós já entramos de fato no assunto, como surgem essas patologias na família? Essas patologias, elas vão surgir de forma não intencional. E não intencional como? Eu vou pegar uma história aqui para a gente começar a trabalhar ela. No livro do Gênesis, capítulo 37, começando com a história que narra a história de Jacó, já que o livro do Gênesis trata da história de 5 homens. Peraí, 5 homens e as mulheres. Não, homens aqui é um termo genérico, né? Seria a história de Adão e a sua família, a história de Noé e sua família, a história de Abraão e sua família, a história de Isaac e sua família, a história de Jacó e sua família. Perfeito. Fechou o livro de Gênesis. Fechou o livro do Gênesis. E isso é muito claro porque Gênesis 37, 1 e 2 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Ou seja, Jacó está peregrinando na terra das peregrinações de seu pai. Quer dizer, essa ação dele de ser peregrino está relacionada com a ação do pai dele. Isaac, que também peregrinou na terra da peregrinação de seu pai, que era o avô de Jacó, que seria Abraão. Então, como a Bíblia é um livro de família, de história de família, e na terra de Canaã, aí o 2 diz: esta é a história de Jacó. Então começa com a história de um pai de família que é filho, que é neto, mas que tem filhos, que terá netos. E aliás, ele já tem netos nessa hora aqui, né? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Veja que é uma história de família. É alguém que é filho, que é pai, e ele tem um filho de 17 anos que apacenta os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Naqueles dias, que isso aqui é a era patriarcal, estamos falando aqui de praticamente 3.800 anos atrás. Era patriarcal, a poligamia era praticada nesse período. Ela não foi instituída por Deus, nem requerida, nem imposta. Foi uma decisão do homem depois que pecou. Que desde o princípio Deus disse a Adão: deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é seu pai e suas mães, é seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, não é as suas mulheres. Né?
E claro. ambos tornarão um só corpo. Para ser um só corpo, precisa só um em um. Perfeito. Né? Então o homem, depois do pecado, expulso do jardim, ele já partiu para a bigamia. Casou com 2 mulheres. E aí, por diante, chegou ao ponto de ter mais de 1000 mulheres, como foi o caso de Salomão. Né? Mas vamos lá. Isso não só os personagens da Bíblia, a história como um todo, até hoje no Oriente, entre os árabes, é possível casar até com 5 mulheres. Na África, há tribos, há 2 anos atrás, um rei da África, uma das tribos da África, exigiu que todo homem teria que ter, no mínimo, 2 mulheres, 2 esposas. E num país onde a monogamia, que é o casamento com um cônjuge, ele obrigava agora, no mínimo, 2. Porque muitas mulheres em excesso nessa tribo e ela querendo casar não tinha homens. Então ele criou essa lei. Isso é uma coisa recente. Veja a que ponto chegou a natureza humana, né? Então diz que José apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. E nós temos o primeiro diagnóstico. Quando você faz a coisa certa e tem um resultado errado. Fez a coisa certa, mas o resultado não foi. Porque ele está trazendo mais notícias deles, dos irmãos, para o pai. Isso gera uma preocupação. Você está dedurando o seu irmão, você está entregando o seu irmão, então isso vai gerando um problema. Ele está fazendo a coisa certa, mas o resultado disso aqui será errado. Será terrível. Então, essa patologia, às vezes, ela acontece de forma natural, não é intencional. Por conta de que as relações humanas, elas estão comprometidas. A partir do momento que o homem caiu, que o pecado entrou na natureza humana, dizer que o pecado entrou no mundo é uma coisa, entrou na natureza humana é muito mais específico. Todo ser humano ele já nasce com defeito, já nasce com uma inclinação para o mal, para o erro. Então, nós somos seres sensíveis. Da nossa natureza tem um lado bom e tem um lado ruim, naturalmente. Se você não for educado para fazer o que é certo e submeter isso à palavra de Deus e à vontade de Deus, diz que o ser humano depende de Jesus, depende do Espírito Santo, depende da palavra de Deus para poder domesticar essa natureza. Que toda relação ela está comprometida, dadas as falhas e os limites que tornam o homem intolerante, incapaz de se relacionar perfeitamente. Quando as coisas estão favoráveis a nós, a nossa relação vai muito bem. Mas quando você passa a me ofender, ou eu passo a te ofender, aí a coisa... Essa ofensa pode ser nos gestos, nas palavras. Então, José tem 17 anos de idade e está levando mais notícias de seus irmãos para seu pai. E eles não estão gostando disso. Isso está transformando numa rotina. Aí a Bíblia diz assim, versículo 3: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Israel aqui é Jacó. Ele tanto é chamado de Jacó, seu nome de batismo quando saiu do ventre, quanto Israel, que o nome que o anjo lhe deu da parte de Deus. E ele amava mais José. Por que ele amava mais José? Então, essa é uma história de família. José, ele nasceu quando Jacó tinha 91 anos de idade. Já era um filho de uma idade bem avançada. E o último será o Benjamim, que é o filho da velhice. E quando estamos falando isso aqui, Jacó está com 108 anos de idade. José está com 17. Nesse momento. E o Jacó, ele dá preferência a José com 17 anos de idade, em detrimento dos outros filhos, que Rúben é o principal, é o primogênito. Por quê? Quando
Jacó faz o regresso da terra onde ele casou com Raquel e com as outras mulheres. Bila, Zilpa vieram como servas, né? Sim. E ele retorna para a terra de Canaã para fazer as peregrinações na terra da peregrinação de seu pai, Isaac. Quando ele entra na terra de Canaã, a sua esposa está grávida do segundo filho, que, como ele casou primeiro com Leia, e Leia lhe deu filhos e filha, e Raquel, que era a que ele sonhava, ele se apaixonou por uma, casou com a outra porque era a primogênita, e o costume da tribo obrigava ele a casar com a primogênita, e a primogênita era a que ele não gostava, nunca se apaixonou por ela. Se apaixona por Raquel, e na noite ele recebe em casamento, não havia energia, a mulher vinha com um véu. Sim. Foi entregue à irmã mais velha. Quando amanheceu, ele percebeu que foi enganado. Foi reclamar com o pai, disse: não, trabalhe mais 7 anos por essa que você casa com ela. Então o pagamento era uma semana era 7 anos, é que uma semana tem 7 dias. Sim. Ele trabalhou 14 anos por Raquel e casou com Leia sem querer, porque era primogênita. Sim. E Leia lhe deu filhos logo de imediato, não havia controle de natalidade. Sim. Foi gerando filhos. Raquel, que era a que ele se apaixonou, não lhe deu filhos. Então, quando o tempo passou, que ele estava com 91 anos de idade, Deus abriu a madre de Raquel. Lembrou-se o Senhor de Raquel. Sim. Agora Raquel engravida novamente quando ele está fazendo o regresso para a terra de Canaã. Quando ele chega na terra de Canaã, ela vai dar à luz, vai sofrer provavelmente um eclâmpsia pós-parto, o que leva à morte da mulher. Provavelmente, a Bíblia não diz o que foi, mas uma linguagem moderna seria isso, talvez, né? Sim. E ela vem a óbito. Jacó vê o desespero do seu filho, um pré-adolescente que perde a mãe, que é José. O recém-nascido não percebe isso porque será acolhido por uma ama de leite de imediato. Então, para suprir a ausência da mãe, ele começa a presentear, a proteger e a investir mais em José. Então, às vezes, a vontade de preencher uma falta dentro do lar, na vida de alguém, pode gerar um problema na vida da própria pessoa. Sim. Pois o investimento demais, tentando suprir uma carência, vai terminar adoecendo alguma área. E assim vão surgindo as patologias dentro do lar. José está entregando seus irmãos, está fazendo uma coisa certa que está gerando uma doença no coração deles. Jacó está amando José acima dos irmãos para suprir uma carência da esposa que se foi, ficou com as outras, mas a que era mãe de José se foi. Nisso, ele está gerando uma doença aqui. E assim vão surgindo as patologias dentro do lar. Às vezes, na vontade de acertar. Isso, um pai que protege demais um filho, ele gera um problema para o outro. Um pai que presenteia demais um filho ou uma filha, ele gera um problema com o outro, ou talvez com a esposa, que não está recebendo aquele carinho que o filho está recebendo, não está recebendo aquela atenção que os filhos estão recebendo. E às vezes focar somente na esposa e não olhar para os filhos também é outro problema. Então, a vida, a doença, ela está lá dentro de nós. E todos nós estamos sujeitos a cometer esses erros, ou adoecer por conta de alguém, ou adoecer alguém por conta das nossas atitudes. Ok. Professor, no caso de José, ele é alvo de uma situação que ele não criou. Ele não é culpado de seu pai lhe demonstrar mais afeto do que os irmãos. Nem dele estar tendo sonhos proféticos, né? A Bíblia vai nos dizer a respeito dos sonhos de José. Como lidar com situações como essa na família?
é delicada. Essa questão é muito delicada porque, às vezes, boas intenções demais geram um problema, que é o caso de Jacó, de amar. A simplicidade, a inocência também pode gerar um problema para nós. Por exemplo, José está tendo sonhos proféticos. Sim. Sonhos com o futuro. Ele chega aqui e ele conta seus sonhos, né? Ele conta seus sonhos e... Versículo 5, ele já teve José um sonho e o relatou, e seus irmãos, por isso, o odiaram ainda mais. Quer dizer, ele foi da sua inocência. Um adolescente, 17 anos, teve um sonho. Sim. Só que o seu sonho lhe colocava em posição acima de seus irmãos. O sonho diz, versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Peraí, você está contando o sonho que você será destaque na família e nós não? Quer dizer, naquela inocência dele, talvez seus irmãos dizem, eita, vamos ter um príncipe na família. Vamos ter um governador na família. Vamos ter até brincar com ele. Mas não. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Veja que a coisa vai surgindo, você não tem nem a intenção de gerar o problema, de semear no coração do outro o ódio, a inveja. Na sua humildade, que você pode compartilhar uma coisa com alguém, isso aqui é questão de família, está dentro de casa esse problema, não é fora de casa. Não é fora de casa esse problema, é dentro de casa, é entre irmãos. Sim. E aí o irmão, ao invés de entender ou ficar feliz, vamos ter um nobre da família. Não, você está dizendo que vai mandar... moleque desse, aí não. Começaram a sentir inveja. Mas por que vem essa inveja? Veja o versículo 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ou seja, até aqui. Isso era o primogênito que mandava nos outros, que tinha uma veste que não suava, E aí ele entrega isso ao menino, coloca acima dos outros. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, aos poucos, Jacó está plantando uma semente patológica no coração dos filhos. José, com seus sonhos inocentes, está aumentando isso, e ainda mais o odiavam. E ainda mais os odiavam. Perfeito. Professor, na história, a atitude dos irmãos em primeiro querer matá-lo, depois vendê-lo, já pode se diagnosticar o nível da doença na alma? Sim, é provável que aí já demonstre que a coisa estava feia e ninguém estava vendo. Porque Jacó não atentou para isso, não que percebeu seus irmãos estavam alimentando um ódio contra José, um ciúme de José, uma inveja de José. Que Jacó começou a lhe colocar numa posição, ele está indo trazer as notícias, liderando sobre os irmãos, ao invés de ir para o trabalho pesado, alguém está investigando os irmãos, está numa posição nobre, elevada. Esse menino é bom, ele já sabe mais do que os outros. E aí colocou, mas não sabia que essa atitude dele estava ferindo seus filhos. Estava colocando a vida de José em perigo. E o negócio estava tão doentio,
a patologia provocada pelo ódio, porque aqui o versículo 5 diz, o odiaram ainda mais. Sim. Versículo 8 diz, e com isso tanto mais o odiavam. E o versículo 11 do capítulo 37 de Gênesis, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quer dizer, enquanto o pai ficou atentando para os sonhos de José e considerando consigo mesmo, esqueceu de olhar para os filhos. Ele entendeu que José iria reinar sobre ele como pai. A mãe até questionou também. Sim, sim. Mas ficou considerando consigo mesmo. Mas não atentou para os outros filhos, que tudo isso estava alimentando uma doença que vem do ciúme, do ódio dentro do lar. Para tentar curar seus filhos, aconselhar nessa área. Ele não atentou. O próprio pai dentro de casa não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Sim. Então, existe um epicentro aqui que ele parte de Jacó o tempo todo. Sim. E eu, como pai, quando leio esse texto, nessa compreensão, eu fico a imaginar o que podemos estar irradiando dentro do lar sem se dar de conta. Sim. Então, muitas vezes, você é a causa de tudo e não se dá de conta. Porque tudo parte de Jacó até agora. Sim. E o texto, esta é a história de Jacó. Não é a história de José. História de Jacó. Tá aí bem claro. Tá muito claro desde o começo. Esta é a história de Jacó, não é a história de José. Aqui ele é coadjuvante nessa história. O protagonista é Jacó. Então, e ele, como pai, está processando tudo isso aqui. Então, quando seus irmãos eles estão no campo, que José vem supervisioná-los a pedido do pai, que eles estão numa distância significativa, eles se afastaram para a região de Dotã, mais ao sul, é a parte mais seca, e inclusive por isso que você vai encontrar uma cisterna seca, sem água. A região sul ela é mais quente. Sim. Quando eles percebem que José está se aproximando, olha como diz o texto sagrado, versículo 18 do capítulo 37. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Quer dizer, a situação estava tão séria entre esses irmãos que eles viram uma oportunidade de se livrar de José para sempre. Já foram planejando, vamos tirar a vida dele agora, vamos. Agora, não significa que todos estão participando desse conselho aqui. A gente vai perceber no próprio texto, né? Sim. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Olha, lá vem o tal sonhador e bate no outro assim, hein? Imagina, cadê o sonhador? É o chefe dos sonhos, é o rei, o sonhador mor. É o líder. Ao 20 diz assim, vinde pois, agora matemo-lo e o lancemos numa dessas cisternas. Quer dizer, a cisterna não é para jogar José, para vendê-lo, é jogá-lo depois de morto. Sim. O plano é esse. Tem uma cisterna seca aqui que nem usa. Vamos matá-la agora e jogar dentro dessa cisterna. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Veja como o negócio estava sério, a situação. Tem coisas que crescem dentro do nosso lar, ao nosso redor, que não percebemos. E quando vamos analisar a causa, buscando causas fora, perto ou distante de nós, quando nós somos os causadores. Nós somos a própria origem dessa doença e não percebemos. Sim. É o que se dá com Jacó. Porque até agora o texto mostra que Jacó é quem foi sendo responsável por gerar tudo isso a partir das suas atitudes. Sim. As outras foram só somando.
Os sonhos de José só vai somar as camadas. Ok. Professor, a atitude de Rúben, aqui, a atitude de Rúben, o mais velho, naquele momento, pressupõe ainda algum sentimento fraternal de irmão? Sim. A gente percebe que quando diz que seus irmãos o odiavam, conspiraram com seus irmãos, mas não significa todos. O primogênito ainda tem aquele sentimento de irmão que está lá no coração, porque o texto diz, versículo 21 do capítulo 37, mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Então, isso aqui demonstra que existe ainda algo fraternal. Ele não estava disposto a fazer isso, jamais com seu irmão. Não lhe tiremos a vida. Mas também disse Rúben, não derramei sangue. Lancei-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Quer dizer, o plano de Rúben é usar a cisterna para afastá-los de José, depois arrancá-lo de lá e levar para o pai. Mas ele não tinha essa pretensão. Veja que nem todos estão tão doentes. Sim. Mas o que pressupõe que Rúben de fato está doente é porque ele sabe que José não foi estraçalhado por uma fera. Eles vão vender José fora da vista dele, mas ele vai compartilhar da mentira. Ele está doente. Está doente também. Sendo o mais velho. Sim, não, vou entregar vocês. Verdade. Professor, quais as implicações desta crise movida aí pelo ciúme dos irmãos de José para dentro do lar? Já que eles o atacaram no intuito de matá-lo e ali mesmo no campo eles venderam. Foi tudo externo, foi tudo longe do acampamento onde estaria Jacó e sua família. Sim. Mas um problema de família não interessa onde está a família, ele sempre se volta para dentro do lar. Okay. Não é a distância que determina que o problema estará distante, que eles vão ter que voltar com uma notícia que José está morto. Agora imagina o impacto dessa notícia, que é uma mentira. Vender o irmão, tiver a coragem de tirar ele da cisterna nos gritos, entregá-lo como alguém imprestável, amarrado, para ser levado para fora da sua vista, para um outro país, e depois pegar o animal, matar, melar a túnica dele de sangue, levar para o pai e dizer aqui, veja, essa túnica de José é para o pai saber, uma fera o estraçalhou. Quer dizer, levar uma mentira para o pai, um homem de 91 anos de idade. Meu Deus. 91 anos de idade recebeu uma notícia dessa. Professor, esse relato bíblico que dá destaque à dor de Jacó, esse relato bíblico, podemos conjecturar que outros membros da família também sofreram? Com certeza. O impacto. José era um garoto amado por todos. Quer dizer, amado por todos, entre aspas, né? Eu digo, os maduros, amadurecidos, certamente. Tem a irmã dele, Diná. Sim. Tem as outras mulheres que são consideradas suas mães, que estão lá fazendo parte da sua história. Todo mundo tem o seu irmão mais novo, o Benjamim. Perfeito. E todos irão sofrer profundamente com essa perca. O desespero é tão grande que diz assim, capítulo 37 ainda, 35 e diante, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Aqui é um impacto que todo mundo será atingido. Veja que a doença que foi gerada na alma
no coração, que é uma doença sentimental, o ciúme, a inveja, o ódio, moveu a uma ação tão perversa e maligna que agora, para resolver o efeito da ação promovida pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme, que era uma expressão de sentimentos, conduzir agora por um lado totalmente imoral, que é a mentira. É algo imoral, está fora do padrão da ética, da moral, para o pai, aprisionar o pai a uma mentira de dor que vai fazer ele sofrer amargamente por 22 anos. 22 anos. Uma mentira que vai maltratar o seu pai por 22 anos. Ok. E o mais velho, que poderia talvez estar curado, está compartilhando da mesma mentira. É, porque ele não teve coragem de dizer ao pai que o irmão... Sim. Porque certamente eles, o que fizeram com ele? Nós vendemos. Sim. Que ele se afastava com os rebanhos. Sim. Aí ele não percebeu o que eles fizeram. No que ele se afastou, eles venderam. Quando ele voltou... Porque Perfeito. o texto diz que ele voltou para socorrer o irmão. Sim. Não é? 29, né? 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Ele protestou. Isso aqui é um sentimento de protesto. Sim. Rasgou as vestes. Ok. 22 E é anos de interessante sofrimento. porque aqui Rubens rasga sozinho. Sim. Lá na frente todos terão Todos que rasgar. Tá chegando esse Sinal de momento arrependimento. É, a cura. Perfeito. Muito bem. Meus amados irmãos, esse programa está sendo uma bênção, tanto conhecimento exposto na palavra de Deus. Nós vamos para um louvor e depois nós retornaremos com mais, dando continuidade. Nós estamos aí nessa temática, Deus cura a família pela família. Já nós vamos chegar. Professor, estamos falando a respeito das patologias, das enfermidades na família, usando esse exemplo na família de Jacó. Mas a cura já vai chegar. Não vai, professor? Se Deus quiser. Vai chegar. Então nós vamos para esse louvor e retornaremos em breve no nome de Jesus. Parei nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Na mensagem ele fala, ou no hino de louvor. Quando fala, ele exorta com amor. Eu sinto bem de perto, pela fé eu posso ver que ele está falando pra mim, pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Ele fala como quer, ele usa quem quiser. Ele usa o homem ou a mulher. Por um hino ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus quer falar.
palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. A Bíblia e a família. Deus cura a família pela família. Vamos dar continuidade na exposição da palavra de Deus. O professor Givanildo Tavares está nos abençoando muito, fazendo a exposição de uma família bíblica, a família de Jacó, e trazendo essa explicação para nós. Professor, dando continuidade, quantos anos José ficou sem ver a família? 22 anos. 22 anos. Um processo, e como sabemos, ele saiu com 17, o texto diz, Gênesis 37. Sim. Foi levado à presença do faraó aos 30 anos. Sim. E ele trabalhou 7 anos para enfrentar a crise que viria de fome. 7 anos. 13 com 7. 20. E agora tem mais 2 anos da fome que começou quando seus irmãos chegam. 22. 22. Cálculo feito. Muito bom. Muito bom. Professor, a Bíblia registra que o casamento de Isaac lhe trouxe consolo após a morte, né, de sua mãe. O casamento de José no Egito causou algum impacto nas suas feridas? Certamente que o casamento na vida de um homem que tenha tido alguma perca dentro do lar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, lhe traga muitos consolos. O casamento é uma estrutura que de fato estabelece uma coluna que traz esse tipo de força. Mas não significa que está resolvido o problema. Porque quando você tem um problema que é do passado, por mais que você tente fugir dele, se ele não foi resolvido, ele está aberto. Sim. Tem doenças que tem que ir na causa. Enquanto ficar trabalhando na superfície, no campo periférico dela, tentando só minimizar, passando analgésicos por cima, essas coisas, não resolve. Tem que ir na causa. Na fonte. Na fonte. Por quê? Veja só, o capítulo 41 do livro do Gênesis diz que José, ele é levado à presença do faraó no capítulo 41. Ele interpreta os sonhos do faraó, o que faz com que o faraó o reconheça como um homem sábio. Ele estabelece conselhos como se preparar para enfrentar a crise que virá de 7 anos. 7 anos de prosperidade e de colheita no Egito e mais 7 anos de crise. E o faraó o reconhece por conta disso e o adota para ser esse gestor desse projeto que ele apresentou, já que ele interpretou. E tem uma outra coisa, ele diz aqui o texto, deixa-me ver aqui onde é que diz. O padeiro-chefe, ele interpretou os sonhos do padeiro, vai dizer que o oficial do faraó, deixa eu ver se é aqui, manda chamar José. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair da masmorra. Nessa tradução, né? O chefe do comandante da guarda, versículo 12, 41, 12, né? E aí chama José. O que nos dá a entender que ele tem aqui
orientações. Aqui o texto não está claro para mim agora, mas eu fiz a leitura faz pouco tempo da história de José, que o faraó tem orientações que José prosperou na casa do comandante do seu exército, que é Potifar. Ele prosperou dentro do presídio. Então, ele tem todo um respaldo para confiar a ele a gestão desse projeto que resolverá uma crise futura do Egito. E de imediato o faraó o institui como administrador da sua casa e do seu reino. Veja, versículo 39 do capítulo 41 em diante. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. O que temos aqui é um ritual de transferência de poder. Que fica claro que o registro bíblico ele é perfeito nisso, porque tem um rito de transferência de poder. Um rito de transferência de poder. E quando o faraó tira o anel, passa para José, fez-lhe vestir roupas de linho fino, que era da nobreza. Os egípcios vestiam de linho fino, a nobreza, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, que era um colar grande assim. Há muitos registros nas paredes egípcias, os faraós usando um grande colar, ou as grandes autoridades. Aqui no peito ele ficava sem camisa, mas com ou se colar. Tivesse também, por exemplo, nos achados de Tutancâmon, está lá entalhado no seu trono a sua imagem da sua esposa e aquele colar bonito. Então ele transfere todas as insígnias que representam autoridades para José de respeito e fez-lhe subir no seu segundo carro, que é a charrete, e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Versículo 45. E a José chamou Faraó de Zafanete Paneia, ou seja, lhe conferiu um nome egípcio, cidadania egípcia ele recebeu. Então aqui há uma transferência de poder, ele não será mais reconhecido como hebreu, mas como egípcio. Ele recebe o direito de cidadania egípcia, com todos os direitos. Porque jamais eles não misturavam egípcios, o próprio José não pode receber seus irmãos na mesma sala. A Bíblia diz que ficavam à parte, que não se misturava hebreus e egípcios. Então José foi reconhecido agora no título de cidadania egípcia. O nome dele egípcio agora é Zafanete Paneia. Veja como... que significa? Aí é difícil responder, porque uns dizem que é sustentador da vida. Sustentador da vida. Outros, Deus fala e ele vive, de acordo com alguns egiptólogos. Esse nome. Não é tão fácil de traduzi-lo, né? De imediato, entrega a José, a Bíblia diz, e lhe deu por mulher a Asenate. O nome dela distingue que ela faz parte da nata da sociedade, porque ela é filha de Potífera, sacerdote de On. On é a cidade de Heliópolis, uma das mais importantes na antiguidade do Egito, a cidade do sol. Hélios, sol, Heliópolis, a cidade do sol, do deus Ra. E ele é sacerdote de On. E os sacerdotes viviam na cúpula. A Bíblia diz que José vai receber tudo que o povo vem, vai dando para ele, e em troca ele vai dando trigo. E assim todo o Egito se vende ao faraó. A Bíblia diz menos os sacerdotes que eram sustentados pelo faraó. Então era uma nata privilegiada, vivia da corte.
E José já recebe uma mulher de alta classe, a filha do sacerdote da cidade, uma das cidades mais importantes, Heliópolis. O que vai acontecer? José vai ter 2 filhos com ela, com Asenate. E o nome dos filhos, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Mais uma vez, cita o nome dela, o nome do pai e do local para saber que está tratando de nobreza. Nobreza, sim, né? Perfeito. José ao primogênito chamou de Manassés. O nome é egípcio, Manassés. Você tem Ramsés, Manassés, é um nome egípcio. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O nome do filho é como uma ruptura com o passado. Tudo que ele passou, que ele sofreu, Deus fez ele esquecer. E aquele filho é para dizer para ele, você rompeu com seu passado. Só que o nome do filho não sara a alma de José. O nome do filho não tem como sarar, sabe? Ela está lá. E o nome do filho é para esquecer de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, eu estou me esquecendo do passado, estou passando a viver um novo tempo de progresso. Só que existem feridas na alma que estão lá presentes. Agora elas foram minimizadas, José está na capacidade de passar por cima delas e avançar. Deus me fez próspero, agora vou avançar. Tá vivendo muito bem. Só que chegou o tempo da seca, da fome. Ele já juntou 7 anos de trigo, os filhos nasceram nesse período. Esse é o 2º ano, provavelmente aqui o Manassés esteja com seus 6 anos de idade. Ou 7 mesmo. Sim. Ou 8. E o outro esteja na casa dos 4 a 5. E a fome chegou no Egito, por todos os lados, atingiu a terra de Canaã. Foi uma grande seca naquele ano. E o desespero tomou conta e a notícia chegou que o Egito está vendendo trigo. 2º ano da fome, é quando seus irmãos vão em busca de José. Muito bom. Professor, essa busca dos irmãos aconteceu. José, quando revê os seus irmãos, né? Pergunta, por que José se comoveu ao rever os irmãos, né? 22 anos depois. Era raiva? Era saudade? Era o quê? Dá para pressupor alguma coisa? A ferida foi aberta. A ferida foi aberta. José viveu um passado, ele sofreu, foi maltratado por seus irmãos, sofreu a inveja, o ódio e a traição de tê-lo vendido como escravo. E agora José está vivendo um novo tempo. Manassés está dizendo a ele, você esqueceu a casa de seu pai, todo o sofrimento. Efraim está lá dizendo, você agora é próspero, mas de repente chega seus irmãos para comprar trigo. Está lá José vestido de egípcio, não usa barba, porque egípcio não usa barba. José está numa grande postura, falando em língua egípcia, porque o texto vai dizer que ele fala com os irmãos com o intérprete. Já é um homem ali, já não é mais um adolescente, então os irmãos... Está com 39 anos de idade agora, né? Não dá para reconhecer bem. José, 39 anos de idade, ninguém pensa. De repente chega seus irmãos. E o texto diz assim, Jacó manda seus irmãos ir para a terra do Egito comprar. Quando ele chega, versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra
E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Para ter certeza se onde eles estavam. E ele está falando tudo isso por meio de um intérprete, o texto vai dizer aqui. Né? E aí, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse o quê? Olha, está se cumprindo o sonho. Não. Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Que acusação de um nobre governador para os recém-chegados em busca de trigos. Nossa. A ferida foi aberta. E José, ele começa a testar seus irmãos, como está o coração deles. Já aproveitando esse ensejo, essa estratégia, né, de José, de segurar alguém para trazer Benjamim e no final colocar uma taça no saco de trigo de Benjamim, acusando. Por que isso? Por quê? Olha, a estratégia de José é justamente essa: arrancar o máximo de seus irmãos, se eles são de fato outra pessoa ou ainda têm o mesmo intento no coração. Primeira coisa, como saber que meu pai está vivo e meu irmão? Vocês são espiões. Aí, versículo 11. Responderam-lhe: não, meu senhor, mas vieram os teus servos comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Já se justificaram, são honestos. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Sustentou a tese que eles são espiões. Eles disseram: nós, teus servos. Eita! Nós, teus servos, somos 12 irmãos. Aí a ferida agora vai ser mexida, viu? Sim. Vai ser mexida. Nós somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Aqui foi no coração de José. Estão diante de José dizendo que José não existe. Lembrando, nessa hora José viajou para aquela cisterna, provavelmente, para aquela traição. O outro já não existe, é dado por morto na família. Trazer, e eles vão reafirmar isso outra vez, mais na frente. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Terceira vez. Ninguém sereis provados pela vida de Faraó. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Eita, jurou pela vida do Faraó que eles não vão sair se não trouxer. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. E a ordem era ficar todos e só um voltar. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Agora, olha o que Deus começa a fazer. O que Deus começa a fazer. Ao terceiro dia, disse-lhes
José, fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, ou seja, das vossas famílias. Sim. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Meu Deus. Ou este desespero. Essa confissão aqui é diante de José, só que eles não sabem que José sabe a língua deles. Sim. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. José está ouvindo a primeira confissão dos irmãos, sim, confessando que tem remorso por ter feito aquilo com ele. Deus está começando a curar o coração de José. Perfeito. É o primeiro tratado. É a confissão dos erros. É o reconhecimento da falha. Então, os problemas que surgem dentro da família só podem ser sarados dentro da família. Ok. E com a mesma família. Se eu ofendo você, eu tenho que me retratar com você. Sim. Se você ofende alguém dentro de casa, você tem que se retratar com essa pessoa. Não é mandar outra pessoa pedir desculpa por você. Usar alguém. Não. Tem que ser. E eles começaram aqui uma confissão sem saber que José está entendendo. Com essa resposta aqui, vejo o impacto na alma de José. Versículo 24. E retirando-se deles, chorou. José agora sente o impacto. Saber que seus irmãos estão arrependidos porque o venderam, isso mexe com a alma de José. Perfeito. Manassés era o nome para apagar a casa do seu pai de tudo, mas não teve como. Não funcionou. Não. A doença estava lá. Precisava de cura e Deus sabia, sim, que não era o tempo que ia curar. Era a reconciliação. Sim. Era o reconhecimento do erro. Era a confissão da falha. Acumular, esconder um problema debaixo do tapete não resolve. Esconder o problema não resolve. Tem que haver a confissão. Aí começou a mexer com a alma de José. Aí sim, retirando-se, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Se afastou deles para chorar. Sim. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Mandou que enchesse de suprimento, botasse o dinheiro dentro do saco e foram. E eles vieram para o pai contar a mesma história, tudo o que aconteceu, e disseram ao pai: nós dissemos que somos 12, filhos do mesmo pai, e um já não existe. Veja o 32 diz, né? Sim. Mais uma vez, aí Jacó vai dizer, e eles estão pedindo que tem que voltar com Benjamim. 36. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevieram. Me sobrevêm. Quer dizer, a angústia de Jacó, veja como aquilo que foi semeado dentro de casa, aqui levou tamanha situação, e agora, 22 anos depois, volta a assolar e a perturbar. Eu até disse que tem uma música do cantor cearense, que é libanês, mas naturalizado, vem de família do Líbano, é um cantor secular, não é um cantor evangélico, é Raimundo Fagner. Ele canta uma música, ele diz: um dia vestido de saudades vivas faz-se revelar.
Aí ele disse: morto e amordaçado volta a incomodar. Morto e amordaçado volta. Então é um incômodo que volta do passado. E aí Jacó lembra que ele já sofre com a ausência de José. Agora Simeão não está, eles querem levar Benjamim para lá? Vão me matar de vez agora. Já pensou que situação? Aí está sofrendo Jacó, está sofrendo José, está sofrendo Simeão, está sofrendo todo mundo. Mas uma mulher, quando está prestes a dar à luz, ela não diminui as dores, aumentam as contrações. Sim. Até chegar ao ápice de dar à luz, ouvir o grito do menino, da criança e vir alegria para dentro do lar. E Deus, ele trabalha dessa maneira com a família, pela família. Aqui a gente está vendo que Deus está usando a própria família. A própria família, ok. Os próprios irmãos, não foram eles que sentiram ciúme, foram eles que sentiram inveja, foram eles que venderam, são eles agora que estão vivendo esse momento crítico também. E José está sofrendo com esse processo. Sim. Mas Deus está agindo em tudo isso nos corações para curar José, seus irmãos e seu pai. E certamente toda a família que sofre com a ausência de José. Benjamim, todo mundo. Todo mundo, perfeito. Aí Rubens apela para o pai que vai levar. Se eu já se apresenta como alguém que quer assumir com ação propiciatória no lugar de... Se eu levo, se não tornar, mata meus filhos. Que coisa, né? Sim, mate os meus 2 filhos. Que proposta, né? E ele... versículo 38. Ele, porém, disse, ele, Jacó: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, que é José. E ele ficou só. Ele quem? Benjamim ficou só. Sim. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cães ou meus cabelos brancos, com tristeza à sepultura. Só que a fome se agravou tanto, não tinha mais saída, que eles tiveram que ir atrás da solução. Perfeito. E é interessante que Jacó, quando manda os seus irmãos, os seus filhos novamente, leva até presente, né? Leva presente para ele. Ele manda presente para aquele homem. Muito bom. Professor, os irmãos vão regressar. E chega um momento da história que José rasga o coração aos seus irmãos. O que levou José, de fato, a rasgar o seu coração para os seus irmãos? Primeiro, no primeiro momento, a primeira confissão mexeu com o coração dele. Agora ele precisava ter certeza que seus irmãos, de fato, eram outra pessoa. E a maneira mais fácil de diagnosticar é trazendo Benjamim, que era o seu irmão de mãe. Que cada um era filho de uma mulher. Uns eram filhos de Bila, outros de Zilpa, outros de Leia. E só Raquel gerou José e Benjamim somente, e veio a óbito. Então, como é que eles estão vendo o filho de Raquel, que é o irmão de José, que não tinha ido? Sim. Então, traz a presença. Então, José traz, recebe eles, faz um banquete, manda... Quando ele vê o seu irmão, diz o texto sagrado, capítulo 43, versículos 29 e 30. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. A tradição judaica até hoje abençoa quando encontra uma pessoa. E ele está abençoando no estilo judaico, né? O menino: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar. Está revendo o irmão de tantos anos. Esse aqui, o choro não é porque tem remorso. Uma saudade imensa para abraçar esse irmão, beijar. Esse aqui é. Os outros não estavam com essa saudade de abraçar assim, beijar, não. Havia um remorso, havia um problema ali entulhado, mas que Deus já começou a tratar na vida de José.
Sim. e na vida deles. E José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Quer dizer, quase que ele não se controlava para ir àquele banquete. Veja que Deus está trabalhando na vida de José e agora o choro está sendo diferente, de reencontro, de tratamentos. E não mais aquele choro da angústia, do desespero, do medo, da dor, do sofrimento, ser jogado nas mãos dos outros, acorrentado, arrastado pelo deserto. Esse choro é diferente. E Deus pode fazer isso no nosso lar, no teu lar, trazer cura no meio da família, no meio dos filhos, dos pais, dos relacionamentos. Esse Deus que tem sua maneira de agir no coração daqueles que o temem. José nunca perdeu o temor do Senhor. O Senhor era sempre com ele. Sempre com ele. E Deus investiu nesse temor de José. E agora está recompensando, trazendo cura que José precisa. José é um servo de Deus e precisa estar bem emocionalmente também. Não só prosperando fisicamente, recebeu títulos, recebeu exaltação, recebeu família, recebeu riquezas, recebeu status, mas nada disso completava José ainda, né? Ele precisava estar bem emocionalmente. José não estava. E aí chegou a hora da cura. Não sei como você está, em que parâmetro da vida você está, em que estágios da vida, mas o Deus que cura a família pela família ainda é o mesmo. E aqui nós encontramos no capítulo 44, quando José, ele cria um estratagema aqui, ele manda colocar a sua taça de ouro e eles têm uma ideia que ele era um adivinho, né? Usar para poder causar medo neles. Sim. Coloca dentro do saco de trigo de Benjamim e manda eles embora com tudo dentro dos sacos abarrotados, todo mundo voltando feliz. Quando para no acampamento, lá vê os homens de José em busca deles. E já vem com a acusação: é assim que vocês agradecem o meu Senhor? E ninguém está entendendo nada. Eles já vêm, roubaram, versículo 8, o dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? E aí, aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Olha a promessa, que morra o que estiver com a peça, e nós seremos escravos. Quando começa a rasgar os sacos, versículo 12, o mordomo os examinou, começando do mais velho, 44, 12, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Aí o versículo 13 é marcante para mim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade, que é a cidade de Mênfis. Gente, lá no começo quem rasgou foi Rubens, somente. Um protesto porque fracassou e não salvou José. E agora eles não podem salvar ninguém. Que eles disseram que morra o que for pego e nós seremos escravos. Então eles agora estão amargando. Foram levados a José, a casa de José. Quando chegou lá, todos se prostram diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Ó, José mostrando que tem poderes, né? Isso é o estratagema de José para fazer o último diagnóstico de seus irmãos. Naquele momento, Judá entra em ação. 16, 44. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou quem? Quem foi que achou? Achou
Cadê? 16. Achou Deus a iniquidade de teus servos. Confissão de pecados. Achou Deus a iniquidade de teus servos. E eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Já não está mais com a proposta, Márcio, né? Seremos todos. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça, disse José. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Eu vou ficar só com Benjamim, o mais novo. Mais uma vez. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, meu senhor, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, mas o mais novo, cujo irmão é morto, que é José. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Estão reconhecendo o amor do pai e protegendo Benjamim, porque é amado do pai. Não estão com ódio de Benjamim, não estão com inveja de Benjamim, e José está ouvindo isso. Sim. Está lá no coração de José. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. E aí eles vão trazer. Tendo teu servo repetido as palavras, voltamos, descemos. Aí, 27. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, que é José e Benjamim. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Aí, se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com pesar e sepultura. Está sentindo a dor do pai, está sentindo a dor de Benjamim, está protegendo Benjamim, e José está ouvindo. Aí ele diz assim, versículo 32: porque teu servo, que é ele, Judá, se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo. Judá foi um dos responsáveis pela venda de José. A traição. Judá está dizendo que é fiador. Se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, o servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Era o que José precisava ouvir, que havia novos homens diante dele. Sim. Novas pessoas arrependidas, transformadas, a ponto de se doar pelo próprio Benjamim, o filho de Raquel, irmão da carne de José. Sim. Então eles não têm ódio, não têm inveja, reconhecem o amor do pai. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, deu um grito: fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito.
Agora sim, José quer abraçá-los. Sim. Agora José está curado. Agora eles estão curados também. Agora, pois, se não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele reconhece que Deus estava na providência de tudo. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Aí, Versículo 7, extraordinário. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Não te demores. Meu Deus do céu, 22 anos depois, Meu Jacó ouviu uma coisa dessa. Versículo 13, mais uma vez. Aí, 12. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Ninguém está acreditando que é José. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Quer dizer, Deus vai curar Jacó também, 22 anos depois. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Família curada, sarada. Deus usou a própria família no encontro circunstancial, providencial para curá-los. Todo mundo precisava da cura. O remorso que eles traziam de terem traído José, vendido, porque eles demonstram isso no primeiro momento. Sim. Agora chegou a hora de ser curado. Deus cura os traumas do passado. Deus cura os traumas do presente. Deus cura, Deus fecha as cicatrizes. Graças a Deus. Deus cura as feridas purulentas. Deus vai lá, arranca, traz, move, mas Deus sara. Porque quando você tem algo preso ao seu passado, que te maltrata, você precisa vencer isso. Sim. Você precisa, que tem áreas da vida que nós precisamos ser trabalhados em todas as áreas. Essa história nos mostra confissão de pecados, de iniquidades, de erros, confissão de família, reconciliação. É aqui a restauração da família. Sim. É Ele que sara todas as tuas enfermidades e é Ele que perdoa todas as iniquidades. O Deus que perdoa, o Deus que sara é o mesmo. Ele tem interesse em restaurar famílias. Essa história de pegar o problema do passado e jogar debaixo do tapete ou num quarto escuro não resolve. Não resolve. É preciso reconciliar, é preciso ter a coragem de confessar os erros. Agora, só faça isso com inteireza do coração, com o coração sincero, verdadeiro, que senão não funciona. Não pode fazer para fazer publicidade, não dá. Não pode fazer para dar satisfação social, que Deus sonda o coração do ser humano. Aí Ele derrama a bênção ali. E aí, esse texto 15 para mim, o 14 e 15 do 45 é uma coisa tremenda, porque aqui a gente vê como José chora, mas um choro de emoção, de satisfação, de prazer e o beijo nos irmãos. Sim. Os irmãos foram testados por José. Havia uma necessidade que fizesse isso.
filtrar os sentimentos dele, até que ele se expôsse por eles mesmos. José tinha que arrancar deles a resposta. Podia ser de outro. E a resposta foi surpreendente, que chocou o próprio José. Sim. Uma família foi curada. Uma família foi curada. Todo mundo. Quando chegou lá com a notícia, e chegaram... Veja como a notícia chegou. Imagina essa cena. Eu leio vendo a história. Não é por conta dos filmes que eu assisto. Aí diz assim... aqui, deixa eu ver aqui. Trazer o vosso pai, não se preocupe. Pegado, o texto que eu quero ler aqui. Versículo 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Não, isso aqui, imagina Jacó ouvindo isso, irmão. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros ou as charretes que José lhe enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. 22 anos depois de um ancião que está agora com 130 anos, está sendo renovado o seu espírito por conta da notícia: teu filho está vivo. Está vivo. E ele não viu ele, só viu as evidências, Sim. as charretes. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Irmãos, que história emocionante. História extraordinária. Que história de família, de restauração, de milagre. Milagre. De Deus. Deus, do início ao fim. Do início ao fim, Deus conduzindo a história. Deus conduzindo. O Deus da providência, o Deus das famílias. Então, precisamos crer nesse Deus que trabalha em nosso favor. E por isso que havia uma oferta dos judeus, um sacrifício que era a oferta dos pecados involuntários. Sim. Que não percebemos, involuntariamente pecamos. Sim. Veja como Jacó involuntariamente gerou uma semente no coração de seus filhos. Sim. E às vezes nós somos os responsáveis por gerar o problema, não percebemos, e ele cresce como uma bola de neve, daqui a pouco não dá mais para contornar. Então precisa de uma ação divina para resolver esse problema. Então tem coisas que somente Deus para curar, para sarar. É Ele quem perdoa e é Ele quem sara todas. Aquilo que não podemos fazer, Deus pode. Aquilo que não temos condições de realizar, Deus pode. Então, ele move o tempo, ele move a história, ele move a geografia, ele move pessoas, mas ele faz. Ele faz. Em outro país, em outra dimensão, eles estavam no país de Canaã, José estava no país do Egito. Mas Deus fez a reconciliação, a restauração e curou a todos. Não interessa aonde a pessoa está, como está. Deus pode mover todas as coisas. Todas as coisas. Muito bem. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa foi esse programa, rico em detalhes. Na Bíblia foi feita uma narrativa histórica, bíblica, e trazendo esta mensagem tão poderosa. Deus cura a família pela família. Nós estamos chegando ao final da nossa programação. Professor Egivanildo Tavares, queremos agradecer por essa disponibilidade de estar aqui conosco, mas ainda querendo ouvir a sua consideração final. Deus ainda cura família pela família? Nas suas considerações finais, por favor, nos responda. Com certeza, o nosso Deus é um Deus de cura,
é um Deus de restauração. Tem coisas que o psicólogo não pode te ajudar, nem o psicanalista. Não são medicamentos que irão te ajudar. Tem coisas. Há problemas na alma, no meio da família, que não adianta buscar psicanalista. Não adianta buscar terapeuta familiar. Você vai ter que buscar em Deus a resposta. E somente Ele pode resolver. Eu não estou dizendo que não se precisa de psicólogo, de psicanalista, de medicamento. Não. Há situações, casos de casos. Mas há casos tão específicos que se depende exclusivamente de Deus. Então, não dá para fugir da realidade, da existência da vida, os problemas que enfrentamos. Se você, na sua família, na sua vida, no seu lar, seja grande ou pequena família, se for um problema entre irmãos, entre parentes, entre primos, entre pais e filhos, que tem alguma coisa entulhada de muito tempo, coloca nas mãos de Deus e pede para Ele direcionar para a solução. E Deus vai conduzir. Agora lembre-se que Deus cura a família pela família. Ele faz o reencontro. Sim. Faz o reencontro. Se você cometeu alguma falha e o outro partiu e você não teve como se retratar e vive alguma crise por conta disso, crise de consciência, se liberte. Pois peça a Deus perdão, misericórdia e se liberte. Não viva aprisionado a um passado que não tem mais como resolver, se culpando, porque vai viver sempre perturbado da alma, do coração, que o outro se foi e não conseguiu sanar, não teve coragem de resolver antes. Peça perdão a Deus, que é o Senhor da vida, e viva em paz uma nova vida. Deus tem cura para todos nós. Tem cura para mim, tem cura para a minha família, tem cura para a sua família. Simplesmente confie no Senhor e Ele nos conduzirá para a solução. Ele não conduzirá a solução, Ele nos conduzirá à solução. Agora, problema de família se resolve na família. Não se resolve com o vizinho, com o parente, com o distante. É na família. Então, confiemos em Deus. Muito bem. Professor Givanildo Tavares, muitíssimo obrigado. Agradecendo sempre por estar disposto aí a nos ajudar através do conhecimento da Palavra de Deus. Meu irmão, Deus em Cristo continue te abençoando e que esta palavra dessa programação possa de fato encontrar guarida no seu coração. Está aí. Problemas existem, mas existe um Deus que pode e que quer. Deus tem um interesse, né, professor? Sim. Deus tem esse interesse de curar a família. E no que nós aprendemos hoje, curar a família pela família. Tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor Givanildo Tavares, e contamos com mais vezes o Senhor aqui conosco, tá bom? Para você, meu irmão, acompanhe-nos sempre as nossas programações neste canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Acione o sininho, porque nós temos várias programações. Nós temos programações com gravações kids, nós temos circo de oração na quinta-feira, o programa ao vivo, nós temos esse programa Bíblia e Família e tantos outros. Os nossos cultos também são gravados e são publicados ao vivo, tá bom? Então, fique conosco. Me permita, e se sobrar tempo depois de observar toda essa programação, eu também tenho um canal com o meu nome. Fique à vontade. Letra Givanildo. No YouTube você me encontra, Givanildo Tavares. Se só botar Givanildo já aparece o Tavares na frente. Muito bom. Né? Se sobrar tempo... Se inscreva lá, porque o professor Givanildo tem postado muito material bom, riquíssimo, da parte de Deus, tá bom? Mandar um abraço para o nosso pastor Djalma Silva, a sua muito digna esposa, a irmã Gilvanete. Deus continue abençoando e abençoando você e sua família. Vamos aproveitar o professor e pedir para que faça também essa oração final. Queremos aproveitar bem, professor.
Sim. Faça essa oração final, agradecendo a Deus por esta oportunidade e abençoando esta família Sim. que nos ouve e nos vê. Então oremos. Pai, no nome de Jesus, somos gratos Obrigado, a Ti por esta oportunidade, por Tua bondade e graça para conosco. No nome de Jesus. Porque o Senhor nos direcionou por meio da Sua palavra, nos fazendo compreender as Tuas verdades. Sim, Senhor. E nos mostrando que o Senhor tem sempre uma resposta, uma solução para nós. Sim, sim. Que não há problemas insolúveis quando o Senhor está na condução das Senhor nossas é vidas. Deus. E que não há dificuldades que não possam ser superadas quando o Senhor é o Rei da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo cada família, cada vida, cada pessoa que assistiu essa programação, lhe dando força e graça para poder avançar naquilo que tem de ser feito, Senhor, na busca de perdão, Sim, Senhor. ou de liberar o perdão, na busca da reconciliação, para que possam viver a verdadeira liberdade que o Teu Espírito promove. E sentir a pureza no coração, corações purificados pela Tua palavra. Sim, sim. E é assim que nós te pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja presente em cada lar, em cada vida, em cada família, e que o Teu amor possa fluir, a Tua graça possa fortalecer os sentimentos e capacitar para superar os obstáculos. E se há alguém aprisionado pelo ódio, pela inveja, dentro do lar, pelo ciúme, como estavam os irmãos de José, que o Senhor esteja libertando, Senhor, dessa força maligna que vem do pecado, Senhor, da qual estamos todos sujeitos. Que o Senhor nos dê a graça de superar sempre, de vencer, e só podemos fazê-lo se estivermos cheios do Teu Espírito e alimentados pela Tua palavra. E debruçados na oração, seguindo-Te sempre, Te glorificando, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Rei. É assim que Te louvamos por esta programação, por este trabalho, pela vida de todos, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e a Família, querendo Deus.